Fala pessoal, eu vou explicar de maneira fácil e objetiva a diferença, os cuidados que você tem que ter, no caso de quando você vai interpor recurso especial ou extraordinário. Então, para quem já trabalha com isso, sabe que chega na segunda instância, tem um acórdão, fez a apelação, por exemplo, e aí depois, para se chegar ao STJ e STF, fica meio perdido. Então tem uns detalhezinhos importantes, que é muito importante para a prática, mas também para concurso público. Então eu vou tentar ser breve aqui, explicar com a maior simplicidade possível. Você vai perceber que faz a diferença, que essa explicação faz a diferença. Então o que acontece? Aqui eu não vou ficar lendo a lei, nada disso, eu vou dar uma explicação que passa batido muitas vezes por quem lê a própria lei, ou quem atua na prática. Come muita bola, a não ser aquela pessoa que já trabalhou tanto com isso, já até se deu mal em algumas coisas, interpôs de recurso errado, por exemplo, ele já vai saber, mas aprendendo com o erro. Então vamos lá, sem mais enrolação. Então tem aqui no CPC as regras sobre recursos. Então vou colocar aqui para a gente. Vamos aqui. É o mais comum, né? A apelação. Então, ó, da sentença cabe apelação. Então a pessoa vai. Aqui, ó, recursos. E tem apelação, agravo de instrumento, agravo interno, tem um monte de recurso aqui. Aí tem o especial, o extraordinário, agravo em recurso especial, extraordinário, então são os tipos de recursos disponíveis. Só que no nosso caso aqui de hoje eu quero explicar o seguinte, a pessoa fez uma apelação, teve aquela decisão definitiva, o cliente perdeu, a pessoa perdeu, e não tem mais outra saída. Precisa o quê? Precisa buscar ou STJ com recurso especial ou STF com recurso extraordinário. E aí é tranquilo, o advogado faz o especial ou faz o extraordinário, só que é difícil passar, chegar aí para Brasília. Então pode acontecer o quê? De ter uma decisão de dois tipos de decisão que pode acontecer aqui no tribunal, na segunda instância, ainda no seu estado ainda, ou no caso na sua região, no caso de processo judicial da Justiça Federal, isso aqui não passar. O que acontece? Todo tribunal tem uma presidência ou uma vice-presidência que fica responsável por avaliar a qualidade e a forma desses recursos aqui. O especial extraordinário, geralmente o mais comum é interposto faz uma sentença aqui de um acórdão proferido mais comum, no julgamento de uma apelação. Isso aqui não passa, e é isso que nós vamos ver hoje. Não passa por quê? Pode ter dois motivos diferentes. Dois motivos diferentes. É, o tribunal aqui, no caso do recurso extraordinário, tem uma questão de repercussão geral. Quem vai avaliar isso é lá o STF. Mas outros motivos para isso aqui não passar são motivos de admissibilidade. Então, ou o recurso ele não impugnou os argumentos de maneira específica do acórdão e não deu provimento, ou deu provimento à, à apelação. E aí você faz um, um recurso especial extraordinário genérico, sem impugnar de maneira específica. Isso é um dos motivos.
ou porque a questão é de prova. Então, o STF e o STJ, eles não analisam questão de prova. Tem que olhar os autos, eles não vão avaliar a prova. Então, esses são os motivos que chamam que são pressupostos de admissibilidade. E um outro motivo é quando a decisão do tribunal está baseada em uma tese firmada, fixada em recurso repetitivo. Então, essas são as duas coisas que você precisa saber primeiro. Os dois motivos para isso aqui não passar, não chegar a ser remetido lá para o tribunal. Aí acontece, o tribunal vai e dá uma decisão. Ele dá uma decisão e fala, não vou mandar para lá por causa do motivo A, da forma de negar, de não mandar, que é o A ou o B, conforme eu expliquei. Então aqui, não perde de vista isso. Então esses dois recursos aqui, especial e extraordinário, o tribunal ele pode não mandar para Brasília, para o STF ou STJ, STF extraordinário, STJ especial, por dois motivos diferentes. Ou porque a decisão da turma, o acórdão, está de acordo com uma tese fixada em julgamento repetitivo, ou por uma outra coisa, ou porque o vice-presidente, o presidente que avalia esses recursos para poder mandar para Brasília, ele verifica que não pode ser admitido, não preenche os requisitos mínimos para que o STF e o STJ aprecie. Argumentação genérica, quer falar de prova, coisas que não cabe. O STF e o STJ não avalia a prova, tem que ter ali bem fundamentado. Então, guardou isso aí? Vamos agora saber como que você faz para impugnar essas decisões do vice-presidente ou do presidente. Você tem que saber certinho para não fazer coisa errada e muita gente mesmo, faz errado. E por causa de um detalhe. Então aqui é o seguinte, ó. Aqui, ó. A pessoa fez a apelação, a turma do tribunal lá, eles se reuniram, o colegiado, deu provimento ou não deu provimento à apelação. Aí tem um acórdão. Contra esse acórdão, a pessoa, o advogado, faz o recurso especial para o CJ ou extraordinário para o STF. Esse recurso vai parar lá na mão do vice-presidente do tribunal, ou do presidente, conforme o regimento interno do tribunal, mas é um desembargador só, ou é o vice ou o presidente. Ele faz uma pré-análise disso. E ele pode não mandar para Brasília, para o STJ ou STF, por dois motivos, que são esses que eu expliquei. Como que você impugna essas decisões? Aí você tem que tomar muito cuidado. Depende. Depende de quê? Depende disso aqui que eu vou mostrar agora. E é aqui, ó, no 1030. Ó. Aqui, ó. Aqui vai falar do recurso especial extraordinário. O 1030, que está aqui, ó. 1030. Então, ó, o presidente ou vice, conforme eu falei. Então vamos lá. Teve o acordo da turma, você fez uma apelação, aí foi para a turma, foi lá, sustentou o recurso oralmente. Aí, vamos supor, deu provimento, não deu provimento à apelação. A parte prejudicada, que recorreu, não vai gostar, vai querer continuar recorrendo. Vai sobrar o quê? Recurso especial extraordinário. Se der provimento à apelação, quem vai ficar chateado é o recorrido. Aí ele vai querer ir para Brasília, STJ, STF. Quais recursos que cabem? RESP ou RE. Quando é protocolado esse recurso, vai cair na mão de um desses dois aqui, ó, conforme o regimento interno. Então, ó, geralmente é o vice, os regimentos externos botam no vice. Esse desembargador, ele não vai julgar o recurso, ele vai fazer avaliação de pressupostos de admissibilidade. Então você tem um prazo de 15 dias para interpor o recurso extraordinário ou recurso especial, vai cair na mão desse embargador que ele vai avaliar se dá para mandar para Brasília ou não. E ele pode não mandar por dois motivos. E esse que eu falei, eu estou repetindo porque os erros grosseiros acontecem aqui. O primeiro motivo
que ele pode falar, não vou mandar. É aqui, ó. Ó. É aqui com base no A e no B. Vamos falar do B primeiro. É quando a turma do tribunal negou provimento ou deu provimento à apelação, por exemplo, mas usou como fundamento uma tese firmada em recurso repetitivo. Então tem lá o tema do STJ, o tema do STF, aí tem uma tese fixada, é caso repetitivo. Então, quando o julgamento se deu nesse caso, não dá para ir para Brasília. Aí o vice-presidente ele vai negar seguimento, ele não vai mandar para lá. Aí você vai falar assim, aí assim, quando que eu consigo impugnar isso? Quando que eu consigo impugnar isso? Aí é uma lógica. Se não cabe recurso especial extraordinário, quando a turma, os desembargadores, eles julgam fundamentando em uma tese de um recurso repetitivo, qual é a argumentação que você tem para impugnar isso? É uma argumentação vinculada, não tem como falar outra coisa. Você tem que recorrer e impugnar o quê? Meu caso não se adequa a esse tema repetitivo. Ponto. Então você tem que atentar a isso. Se a negativa de segmento, e negativa de segmento só acontece nesses casos aqui. Julgamento em conformidade com o recurso repetitivo. Negou segmento é por causa disso aqui. Aí é argumentação vinculada. Ó, meu caso não é igual a esse tema. Beleza. E no A, também, o desembargador ele não vai liberar o recurso para ir para Brasília se o julgamento foi exarado em regime de repercussão geral. Ó, esse caso aqui eu estou julgando, eu estou fundamentando com base na decisão lá do STF, que foi dentro da sistemática de repercussão geral. Então também não vai rolar. Não vai dar seguimento, ou não vai dar seguimento. Ou é um caso que já parou lá no STF, da CJ, quer dizer, no STF, né, porque repercussão geral é só STF. Então aqui, ó, recurso extraordinário, que é no caso de recurso extraordinário, tá? É, então, ó, recurso extraordinário que escuta questão constitucional a qual o STF não reconheceu repercussão geral. Então tem coisas que batem lá no STF e o STF fala, vem cá, isso aqui não tem repercussão geral. Quando fala que não tem para sempre. E como um dos requisitos de recurso extraordinário é ter repercussão geral, se o STF falou que não tem para sempre, o desembargador que recebe o vice-presidente, que recebe o RE aqui, ele fala, não vai para lá, porque já foi um tipo esse e falou que não tem. Ok? Ou, ó, aqui já é caso, ó, recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF, exarado no regime de repercussão geral. Então, aqui o A, presta atenção nisso. Ele vai falar só de recurso extraordinário, por quê? Porque repercussão geral só tem recurso extraordinário. Então, se aquela decisão do tribunal ela teve por fundamento, ou seja, os desembargadores lá na turma, o advogado vai lá sustentar um recurso, é uma apelação. Aí houve a decisão lá na apelação e o fundamento para dar provimento ou não dar provimento na apelação foi uma decisão do STF com repercussão geral, acabou. Se a pessoa fizer um RI depois, vai bater lá no vice-presidente e vai falar não dá para ir para o STF, porque foi decidido com fundamento uma decisão do STF com repercussão geral. Ou também ele vai falar, ó, não dá para ir para o STF, porque um caso desse já foi para lá uma vez e o STF falou que não tem repercussão geral. Então guarda isso. Quando esse tipo de decisão acontece, é nega segmento, é negar segmento. Então isso aqui é uma palavra importante, por quê? Você tem que saber que tem um recurso certinho para isso aqui. E se fizer diferente, é erro grosseiro, não dá nem fungibilidade. E a outra hipótese, repetindo, é quando o julgamento aqui já cabe para STJ e para STF, tá? Porque recurso repetitivo
tem tanto no STJ quanto no STF. Repercussão geral é só STF. Então vamos lá. Chegou a apelação lá no tribunal, seja TRF ou TJ. Teve a sessão de julgamento. A turma, desembargadores, julgaram a apelação e fundamentaram em tese firmada em recurso repetitivo, vai morrer ali. Não dá para pôr recurso especial ou extraordinário, porque não vai passar. Acontece, até tem, ou é má fé ou é falta de conhecimento também, né? É má fé quando, por exemplo, o advogado sabe que aquilo ali não vai para frente, porque aqui, ó, não cabe recurso especial ou extraordinário. Essa decisão tomou por base recurso repetitivo. Então, em vez de, vou cobrar do cliente para fazer, sabe que não vai passar. Mas vamos separar o joio do trigo. É, qual é, quando que isso aqui é algo que não é má fé, assim, que cabe o recurso, qual o recurso que vai fazer, que vai impugnar, é quando essa decisão de não seguimento, por conta desse motivo que eu falei, ela não se encaixa. Não se encaixa. Aí preste atenção agora. É, tem, tem turma de tribunal que julga e diz que aplica um tema ali, de repetitivo, ou diz que aplica um entendimento em repercussão geral. Só que às vezes não está encaixando perfeitamente. É muito de analogia. É muito de analogia. É feita uma analogia, eu estou usando o tema, mas se você for olhar a fundo, não encaixa 100%. É uma roupa que não cabe perfeitamente. Aí sim é caso legítimo. Aí o que que o advogado faz? Não, eu vou impugnar essa decisão aqui porque não se encaixa. Então, primeira coisa que você tem que saber: esse tipo de negativa pelo vice-presidente de não mandar o RE ou recurso especial para Brasília, STJ, STF, por conta desses motivos aqui, que é negar segmento. Então, quando tem lá a decisão da vice-presidência, nega o segmento, você já sabe que é por um desses motivos aqui. E o recurso contra isso é de argumentação vinculada. Argumentação vinculada. Por que que é argumentação vinculada? Porque você só tem argumento único para recorrer. Qual é? Meu caso não se encaixa nesse repetitivo. Meu caso não se encaixa nessa decisão de regime de repercussão geral. Esse sapato não calça aí. Isso aí é 38, meu pé é 42, não cabe. Beleza? Isso é a primeira coisa. E qual é o outro motivo para o recurso especial extraordinário não passar para Brasília? Ou seja, o tribunal estadual ou federal não manda, decidir que não manda para Brasília. É por causa aqui do 5. Então só tem duas hipóteses, ou é o 1 ou é o 5. O 5 é só juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. Então, o que que ele vai fazer? Vai avaliar. Se nunca foi, nunca foi um desse para lá. Então, é, nunca existiu uma discussão sobre isso em repercussão geral ou repetitivo. É uma coisa nova, tá? É, não tem nenhum lá, lá em Brasília, ou STF, ou STJ, não tem nenhum selecionado como representativo da controvérsia. Essa discussão é nova. Ponto. Ponto. É, não tem, lógico, juízo de retratação. Ponto. Isso aqui é coisa simples. Mas o que pega é isso aqui, ó, juízo de admissibilidade. Porque esse juízo de admissibilidade são coisas mais genéricas, mais hipóteses que têm que ser conhecidas. Então, eu vou falar de duas aqui, que são as mais corriqueiras.
Se a questão, por exemplo, foi lá no tribunal, fez na apelação, na turma, teve o julgamento na sessão, o advogado foi lá sustentar um recurso, apelação, e você está vendo ali que a decisão foi baseada em análise de prova, de documento, de prova, testemunha, perícia. Se a decisão ela tem por base provas, análise de provas, vai morrer aqui o recurso especial ou extraordinário que for tentado, porque STF e STJ não reavalia prova. Então, uma coisa. E outro motivo para isso aqui não passar. Vou falar três, esse mais um. As questões aqui, elas são maiores. Já não está em jogo mais aqui na seara do extraordinário especial só o direito da pessoa. É uma questão que reflete em toda a sociedade. Porque a decisão que o STF e o STJ toma vai repercutir na esfera jurídica e no modo como as pessoas vão se comportar em sociedade de todo o país. Então já transcende um pouco o interesse da parte. Então você concorda aqui que tem que ter uma boa argumentação para o STF, você já poder apreciar. Não dá para vir aquele recurso que o advogado escreveu mal, escreveu pouco, não dá para entender. Tem que ter uma boa discussão da questão. Então tem que ter o que? O pré-questionamento. Por isso que o pré-questionamento é fundamental, porque aquilo tem que ter tido ali sido mastigado, conversado. Então, pré-questionamento, não teve o pré-questionamento. Aí, admissibilidade. Ou teve o pré-questionamento, mas não está claro, você não argumentou direito. Pô, isso aqui está ininteligível, eu não consigo entender o que você escreveu. Vai morrer aqui. Outra coisa, os desembargadores lá na turma julgaram a apelação. E eles fundamentaram lá no acordo o motivo do provimento ou desprovimento. Aí a pessoa vem no recurso especial extraordinário, o advogado, e não contesta aquilo ali. Acontece muito nos casos de copia e cola, de petição. Eu copio o que eu escrevi na inicial, eu copio o que eu escrevi no barra de declaração, eu vou copiando. Isso fere o princípio da dialeticidade. Se eu não impugnar, eu percebo que tem um recurso especial extraordinário e que as razões não impugnam de maneira específica os fundamentos do acórdão, vai morrer aqui também. Então, o que eu falei? Falta de impugnação específica, falta de pré-questionamento, razões dissociadas também. Isso é razões dissociadas, né? Não impugna de maneira específica. Né? Pré-questionamento, razões dissociadas, falta de impugnação específica. Morre aqui, ó. A análise de prova, né, que eu falei também, na análise da prova, morre aqui. Então agora vamos separar o joio do trigo. Quando o vice-presidente, aqui, ó, presidente ou vice, no segundo grau, seja TRF ou TJ, ele recebe recurso especial extraordinário, interposto em face de um acórdão. Ele vai tomar duas medidas para não mandar para Brasília, para STJ ou STF. Por conta do 1 aqui do 1030 ou do 5. Se ele não mandar por causa do 1, ele vai negar segmento. Se ele não mandar por causa do 5, ele vai inadmitir. Ele vai inadmitir. São palavras, são termos e coisas diferentes que têm efeitos diferentes. Eu nego o segmento por causa desses motivos aqui. E eu inadmito por causa dessa admissibilidade aqui. Isso é importante para você saber qual o recurso que você usa contra isso aqui. Porque chove na justiça erro grosseiro do advogado não saber qual recurso fazer aqui. E faz errado. E aqui é um momento que não tem fungibilidade. Não dá para aplicar fungibilidade aqui. Fez errado, perdeu. Então vamos lá. Apenas a título de adendo, já que eu falei aqui que um dos critérios para o suporte à admissibilidade é o pré-questionamento, e eu expliquei por quê.
são questões que transcendem o interesse subjetivo da parte, tem repercussão nacional, então tem que ter tido uma discussão sobre a questão de direito para chegar lá no STF, STJ e poder ser apreciada com amplitude. Então, o pré-questionamento é fundamental. O que é o pré-questionamento? É que as questões ventiladas tenham sido discutidas pelos desembargadores, desde a primeira instância, pelo juiz, desembargador, é a questão que vem sendo discutida. Se não foi discutida, não tem o pré-questionamento. Então é importante você conhecer para evitar perder, né, a prova, saber para o concurso ou para trabalho, essa regra aqui do 1025 do CPC. Ó. Tem que fazer embargo de declaração. Na dúvida, se houve pré-questionamento ou não, faz embargo de declaração. Porque, ó, considera-se incluído no acórdão elementos que o embargante suscitou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Rejeitados é o não seguimento. Caso o tribunal, é, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição, obscuridade. Aqui não é não seguimento que eu falei, não. Aqui é o seguinte: seja inadmitidos, então é lá no 1030, inciso 5, na admissibilidade. Ah, eu inadmito porque não tem pré-questionamento. Então eu inadmito. Pré-questionamento é pressupor de admissibilidade. Rejeitado é que passou, só que o STF falou: aqui não tem pré-questionamento, não, eu rejeito. Então você tem que, aqui para sair desse problema de ausência de pré-questionamento, é só fazer uma embargo de declaração. Porque mesmo que o tribunal ele fala, eu não vou mudar nada, tá tudo aí. Aquela decisão genérica, fez a embargo de declaração, considera-se pré-questionado. Beleza. Então voltando agora lá para o 1030. Então você já separou certinho na sua mente o caso de não envio do rei especial ou extraordinário, por causa dos motivos do 1. Quando a decisão da vice-presidência aqui, que avalia, veja que o vice-presidente ou o presidente que avalia esse recurso especial extraordinário, ele não está julgando, ele não está exercendo ali uma função jurisdicional de julgar o caso. Ele só está, é quase a função administrativa, de avaliar se esses recursos raros, especial extraordinário, se preenchem os requisitos para mandar lá para Brasília, para STJ, STF julgar. Então é um vice. É, é tanto que não é uma função jurisdicional, assim, em si, e o desembargador, muitas vezes, ele está pegando ali um recurso especial extraordinário contra um acórdão, cujo julgamento ele participou na época. Ele podia ser um desembargador lá na turma. E depois, e lá no futuro ele foi eleito vice-presidente, por exemplo. E aí ele tá lá, e aí chega na mão dele e eu participei desse julgamento. Nem impedimento há, ele pode avaliar isso, porque é uma função quase administrativa, não está julgando, está avaliando, então não há impedimento nesse caso. Isso até é questão de concurso. Enfim, então ele nega seguimento ou inadmite, por esses motivos que eu expliquei. Quais são agora, quais os recursos que devem ser feitos aqui e o que não deve ser feito? Vamos lá. No caso de não segmento, só tem um recurso aqui para fazer, é o agravo interno. Agravo interno, previsto no artigo 1021. Então, a negativa de segmento, agravo interno. Então, não pode esquecer disso aqui, ó. Impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Então, é um recurso de fundamentação vinculada. Porque quando nega seguimento ao RESP-RE, é porque o vice-presidente entendeu que realmente o julgamento do colegiado, da turma, se baseou ou em decisão com repercussão geral do STF, ou em caso de julgamento repetitivo do STF ou do STJ, ou porque um recurso já foi para o STF e disse que nesse caso não tem repercussão geral. Então vai ser sempre um motivo de repercussão geral ou repetitivo. Ele nega seguimento, você tem que fazer agravo interno, é um recurso de argumentação vinculada,
você tem que mostrar que aquele caso não se enquadra. No repetitivo ou no caso de repercussão geral, não se enquadra. É fazer o chamado distinguishing. Distinguishing. Vou escrever aqui, ó, Tá difícil, hein? Aqui, ó, distinguishing. É uma técnica jurídica que permite ao tribunal verificar diferenças entre um caso de julgamento e um caso precedente. É uma forma de exceção precedente. Então, a argumentação é vinculada nesse sentido. Nesse sentido. Percebe? E no caso de inadmissão, faz agravo interno? Não, não faz. Se fizer, vai, não, nem será conhecido o recurso. Perceba que, tenha isso em mente, que a decisão do 1031 e do 1035, elas precisam ser recorridas por meio de recursos diversos, que não havendo fungibilidade entre eles. Então, quando a decisão do 1031 é agravo interno, quando a decisão do 1035 é o agravo do 1042, e não há fungibilidade entre eles. Constitui erro grosseiro fazer uma coisa pela outra. Então você tem que saber a hipótese cabendo em cada um e a argumentação cabível em cada um. Porque se também tiver argumentação dissociada com o que cabe no recurso, ele não é conhecido. E é conforme eu falei com relação a essas argumentação vinculada e o recurso cabível em cada caso. Então, o 1042 é o agravo no recurso especial e recurso extraordinário. Então, cabe esse agravo contra a decisão do presidente ou vice, como eu expliquei, ou é o presidente ou vice que monocraticamente ali fica avaliando os pressupostos desse recurso para mandar para Brasília ou não. E esse agravo ele só cabe na decisão de inadmissão, quando é inadmitido, porque não teve preenchido o pressuposto de admissibilidade, aqueles que eu exemplifiquei aqui. Só que essa parte final aqui não traz nada de novo. Diz salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em repercussão geral ou repetitivo. Por que salvo? Por que salvo? Porque nesses casos já tem um recurso próprio lá que é o agravo interno. Porque essas decisões aqui, a que se refere aqui, esse salvo a partir de salvo, elas se dão com base no 1031 e não com base no 1035. E as decisões com base nessa parte aqui, elas não são por inadmissão, elas são por não seguimento. Então, se houve um não seguimento por conta de decisão baseada em repetitivo ou em julgamento que teve repercussão geral ou em julgamento é, ou em julgamento é, que já com base em decisão em RE que já bateu lá no STF. E o STF falou, ó, esse caso aqui não tem repercussão geral não. Isso é não segmento. Não segmento. Aí tem o 1021 que é agravo interno. Então é isso, pessoal. Você tem que saber quando é agravo interno, quando é agravo do 1042. Não dá para fazer um recurso só discutindo as duas coisas. Se você faz só agravo interno e impugna a decisão de inadmissão, ele não vai ser conhecido. Se você faz agravo do 1042 para impugnar decisão de não seguimento, ele não será conhecido. E preste atenção, que o vice-presidente, aqui com base no 1030, ele vai, ó, o especial e o extraordinário eles são interpostos perante o presidente e o vice, em petições distintas. Então tem que ser, ó, um agravo ali, ó um extraordinário, um especial petições distintas, e os recursos também em petição distinta. Recurso contra a decisão de inadmissão ou de não seguimento é petição distinta. Um agravo pelo 1042 para impugnar a inadmissão. Um agravo interno pelo 1021 para impugnar o não seguimento.
e pelos motivos que eu expliquei aqui. Perfeito, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e ficado claro. Até a próxima. Um abraço.